Hora da Prosa. Olá, seja bem-vindo a mais um Hora da Prosa aqui do Jornal Campo Aberto, o teu espaço onde a gente recebe um convidado para falar do agronegócio, né? Porque o agronegócio está em tudo quanto é lugar. Se você fizer aí, der um giro 360, você vai perceber que você está rodeado pelo agro, de forma direta ou indireta. E quando a gente traz aqui um convidado para uma prosa, é para destacar a sua atuação em um setor, mas hoje a gente vai trazer novamente aqui uma pessoa que já esteve por aqui antes, que atua na presidência de uma entidade que é essencial para o nosso agronegócio. Quando eu falo essencial, eu digo na mais verdadeira concepção da palavra, porque eu estou falando da aviação agrícola. É ela que nos garante a segurança alimentar, é ela que nos dá serenidade para resolver os problemas do campo. E a aviação agrícola tem um detalhe que muita gente nem se dá conta. Quando ela entra em campo, ela literalmente não pega a praga que está numa área e carrega para outra, uma vez que ela não tem contato algum, nem com planta, nem com solo, e isso nos dá uma garantia muito grande. Não estou falando que as outras não são perfeitas. Eu estou dizendo que a aviação agrícola é a ideal, é a mais perfeita que nós temos hoje em dia. E quando a gente fala de segurança alimentar, é um assunto muito sério, porque muita gente se pergunta, meu Deus, o Brasil caminha aí para quebra de recordes de produção, o mundo está demandando cada vez mais alimento, tem aí os estudos da FAO que nós teremos que aí produzir até o ano de 2050 uma quantidade de alimentos absurda, e não dá para produzir tudo isso sem tecnologia, sem qualidade, sem segurança e principalmente fazer tudo isso alinhado ao meio ambiente. É a ferramenta que mais preserva o nosso meio ambiente. Por quê? Vocês vão entender daqui a pouquinho nessa prosa. Nós já falamos outras vezes aqui. Se você quiser refrescar a memória, entra aqui no canal, você vai ver aí quanto que nós temos aqui de vídeos com entrevistas abordando a aviação agrícola. Então, para a gente começar logo essa prosa, vamos dar boas-vindas para a Ana Almeida Santos, que é diretora da Precisa Área Agrícola e presidente do SINDAG, que está assumindo seu segundo mandato. Olá, Ana, tudo bem? Prazer recebê-la aqui mais uma vez, agora, no início do seu segundo mandato. Olá, Cláudio. Olá a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço. É sempre um prazer estar aqui, né, batendo esse papo gostoso e falando um pouco mais, né, sobre esse setor, como você mesmo disse, e essa atividade que é essencial, né, para o agronegócio, para a segurança alimentar. Estamos aí com muitas novidades, né? Entramos aí na segundo mandato, na presidência da entidade. Então, é um prazer, né, falar sobre a aviação agrícola, trabalhar com a aviação agrícola, dessa ferramenta que movimenta realmente, né, o agro como um todo. Tá. Ana, eu queria que você fizesse um breve relato do seu primeiro mandato. Qual foi a sua expectativa, né? Você que é a primeira mulher que assume a presidência da entidade, mas eu queria que você fizesse um breve relato aí de como é que foi o seu primeiro mandato, quais foram os principais desafios, na sua opinião, para a gente poder começar aqui falar do início do seu segundo mandato. É até interessante, né, Cláudio, você falar assim, um breve relato. Eu vou tentar fazer um breve relato, porque realmente foram 2 anos muito intensos, né? Foram muitos desafios. A gente sempre fala aqui no conselho, na diretoria, que as pessoas estão mais a par, né, do dia a dia da entidade, que realmente foram 2 anos atípicos, né, para o setor, para a entidade como um todo. E eu, como mulher, como diz o outro, a mulher tem diversas faces, né? Talvez, ainda bem que tenha sido que era uma mulher, né? Porque realmente a gente consegue se desdobrar, estar em 1000 lugares ao mesmo tempo e fazer diversas funções. E foi um misto de tudo isso nesses 2 anos, né? Nós começamos assim, a assembleia foi dia 28 de maio em Porto Alegre. No dia 29 já tivemos a notícia né, que tinha sido proibido no Ceará a pulverização aérea. Então, foi a decisão do STF. Então, a partir disso, houve uma avalanche de outros projetos, né, de proibições contra o setor, contra a atividade,
e o SINDAG teve que se desdobrar com toda a nossa equipe, com toda a nossa estrutura, que não era grande, mas que, graças a Deus, muito competente. Então, foram bem desafiadores e muito intensos. Mas, graças a Deus, nós obtivemos êxitos, né? Tivemos muitos projetos de proibições que foram arquivados, conseguimos passar, né, cada vez mais para a sociedade como um todo, né, a real necessidade dessa atividade, tirar um pouco, desvendar esses mitos, que eu acho que é um trabalho ainda, que ele vai ainda muito além, né? Temos muito a ser trabalhado, falado sobre isso, né? Que é sobre esses mitos, sobre esses preconceitos, sobre a desinformação ainda, né? Mas nós também tivemos ótimas notícias, né? Tivemos lei em prol do setor, que foi a lei Telmo Dutra, no Rio Grande do Sul, considera a aviação agrícola como essencial, né? Declara. Então, e assim, outros estados estão também tomando essa lei como base, estão saindo mais projetos de lei a favor do setor também. Sem falar de vários arquivamentos, como eu te falei. Tivemos aí o primeiro estudo sobre deposição de faixa, de aplicação aérea, feito pela UNB, uma entidade altamente, né, renomada, respeitada, falando das distâncias de aplicação. Nós tivemos o setor, nós trabalhamos muito firme na qualificação das empresas, né, e do setor. Esse é um trabalho que a cidade já vem desenvolvendo de outras gestões, mas que foi intensificado ainda mais, justamente com tudo isso que a gente vinha vivendo, né, com essa cobrança da sociedade de que a aviação realmente não era uma atividade séria, que não é regulamentada. Então, as empresas começaram a mostrar isso, né? O que era feito internamente só para o seu cliente, só para o teu negócio, nós começamos a mostrar isso para fora do nosso mundo, né? Do nosso universo, para a sociedade, e intensificamos isso. Então, eu falo que tem males que vêm para bem, né? Às vezes com muitas dificuldades, com muitos desafios, e muitas críticas, né? Mas que a gente constrói um setor ainda mais organizado, qualificado. Nós tivemos esse aumento, né, no nível do nosso empresário como um todo, na questão da liderança, da gestão, e também do setor, como todos os profissionais envolvidos, na qualificação, né, de fazer realmente um trabalho que ele tem que ser feito de forma muito séria, né, e mostrar isso da forma que a gente trabalha. Então, eu acredito, assim, que foram muitas viagens para Brasília, nós fazemos parte do IPA, que é o Instituto Pensar da Agropecuária, que lá estão mais de 58 entidades do agro, né, que fazem parte do IPA, e com isso nos abriu portas, né, para que a gente estivesse dentro dos setores que utilizavam a ferramenta, mas não sabiam nem da sua importância, né, do nível de comprometimento que eles tinham com a aviação agrícola, e muitos não tinham essa noção. Então, você começa a adquirir aliados, ganhar aliados nessa briga, né, nessa disputa. Então, foi um divisor de águas para nós, na nossa articulação em Brasília, nesse trabalho que a gente fazia, né, de porta a porta, há muitos anos, que foi fundamental também, quando a gente não tinha essa porta como do IPA, né, mas que hoje a gente tem mais voz, a gente tem mais visibilidade e credibilidade, porque o IPA, ele assessora a Frente Parlamentar da Agropecuária. Né? Então, as entidades do agro, as maiores, estão ali. Então, a gente tem acesso aos parlamentares, fizemos uma audiência pública dentro da Câmara Federal em Brasília, né, falando sobre aviação agrícola, desvendando os mitos, mostrando os números, né, com cada cultura, a importância da aviação agrícola, a quantidade de hectares, porque as pessoas, naquela época, tem um ano que nós fizemos essa audiência pública em Brasília, nós atingíamos aí 100 milhões de hectares, né, por ano que a aviação agrícola pulveriza. Hoje nós já aumentamos esse número para 130 milhões de hectares que são alcançados pela aviação agrícola, né, que são aplicados por essa ferramenta. Então, realmente, o impacto é muito grande em caso de uma proibição por total, né, desconhecimento, desinformação da sociedade. Então, essa foi... Pode falar. Você não acredita que esse avanço que vocês conseguiram foi graças também a transparência com que o SINDAG, com que o setor trabalha, não se curvando a responder perguntas, não se esquivando de perguntas, assim, se mostrando realmente como ele é tecnificado, enfim,
assim, com pesquisas que corroboram aquilo que o setor realiza, né? Citou justamente a UNB, através do NEAGRE, que é um núcleo muito importante para o setor e para a sociedade. Não seria essa transparência toda que permitiu esse avanço? Com certeza, Cláudio, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Como eu te falei, a gente já está colhendo os frutos desse trabalho que a gente vem fazendo, que é mostrar o que é feito e como que é regulamentado e fiscalizado, né? E as pessoas realmente, elas estão tendo a noção de que a comida, ela chega ali naquela prateleira, não é porque ela decolou lá da fazenda e veio, né, de uma forma ou de outra para a prateleira, mas sim pelo processo, né? E a transparência que a gente vem trabalhando, que o SINDAG vem fazendo com as empresas, isso tem feito uma diferença enorme. Eu falo até mesmo assim, quando a gente chega em Brasília para visitar um parlamentar ou um Senado, alguma coisa assim, dentro do Senado, a gente já vê a diferença. As pessoas sabem, o SINDAG veio aqui, são da aviação agrícola, né? Antes, para a gente conseguir agendar uma audiência, era uma dificuldade imensa. Mas por quê? Porque está quebrando, né, aquela bolha de que realmente a aviação agrícola, ela mata, ela é um veneno, Não, na verdade, nós estamos mostrando o que a ferramenta faz, a importância disso, e eu acho assim também, Cláudio, que o próprio empresário, ele foi ficando mais crítico, né? Ele foi ficando mais exigente, porque é o seu negócio, é o ramo, e a gente está todo dia ali, quem trabalha na aviação agrícola, tem que se doar muito, tem que se entregar muito, porque é uma atividade que ela exige muito, acho que já falei isso aqui outras vezes, mas exige muita dedicação, muito tempo, muita entrega, do emocional, do físico, e principalmente nós somos responsáveis por vidas que estão ali dentro daquela aeronave, que tem que voltar e chegar aí para casa, que tem família ali esperando, né? Então, a gente meio que se indigna com as pessoas que elas não sabem o processo disso, né, dessa atividade, como funciona o nosso dia a dia, quão intenso é no período da safra, porque um piloto, por exemplo, ele fica às vezes 3 meses sem casa, né, porque o nosso Brasil, nem todas as regiões, elas são, tem agricultura, então, quem quer ser piloto lá no Rio Grande do Sul, às vezes, se tiver uma seca lá, ele tem que migrar aqui para o norte, e assim vai, para poder, né, ganhar o pão dele para levar para casa. Então, se submete a essas condições, né? E assim como o empresário também, de colocar um equipamento, né, que vale milhões na mão de uma pessoa que às vezes é capaz, né, mas que é uma vida, é um ser humano que tem falha também. Então, envolve muito do nosso emocional, sabe? Nossa preocupação. É cliente ligando, né, que a sua lavoura está comendo, a lagarta está comendo, você tem que atender conforme a necessidade de cada um e com eficiência, com qualidade, com responsabilidade. Eu acho que a gente tem conseguido passar isso, sabe, para a sociedade. Isso é muito bom. E além disso, é uma atividade extremamente cara, né? Então ninguém quer sair por aí jogando dinheiro fora, fazendo de qualquer forma. Tem tanto quem está contratando quanto o contratado. E quando você fala aí que o cliente liga precisando, a lagarta está comendo, você está com a tua frota trabalhando, você não estala os dedos e cria um novo avião, do nada, uma nova equipe, toda aquela, né? As coisas não são assim. Então é muito difícil. Você trabalha com 100% com as suas atenções voltadas ao teu trabalho ali. E você passou uma informação importante, que até que as pessoas que nos acompanham possam entender, né? Que vocês pulverizaram aí, atuaram em mais de 100 milhões de hectares. Veja, o Brasil não tem 100 milhões de hectares de terras agriculturáveis. Não, é porque são várias aplicações, são culturas diferentes, volta para a mesma área, faz uma outra cultura, existe rotação de cultura, enfim. Por isso que a aviação não para, né? Nós temos regiões que com 4 safras. Temos até que ter cuidado nessa fala, né? Porque as pessoas ainda vão confundir com alguns dados que falam o Brasil é o que mais utiliza agrotóxico, mas é que nós temos safra o ano todo. Nós temos regiões, um país tropical, diferente, né, da Europa, dos Estados Unidos, em que a gente tem regiões aqui, por exemplo, eu estou no Tocantins. Agora nós estamos em plena safra de soja, estamos plantando semente de soja que vai para o Mato Grosso para plantar em novembro. Estamos plantando feijão, melancia, e colhemos o arroz agora em maio, finalizou a colheita de arroz e já iniciou o plantio da soja. Então, ou seja,
Nós temos um país que nós produzimos mais no melhor tamanho de área, com maior eficiência. Então, esse número também, que eu falei desse aumento, além da qualificação e das pessoas utilizarem mais a ferramenta, mas também é a tecnologia. Né? Hoje nós temos aí uma maior produtividade, porque estamos usando cada vez menos produtos também químicos, né? E estamos utilizando biológicos também, né? Então, assim, tudo isso é resultado das inovações, das tecnologias, não só do equipamento como um todo, mas também de todos os insumos, né? Da própria semente hoje que ela utiliza menos, tem menos praga, né? Então, assim, tem muita coisa, tem muito dado, tem muita informação que a gente precisa passar para a sociedade para não causar essa má impressão. Mas você vê o tanto que ela é importante. No algodão mesmo é uma atividade, essa roupinha que a gente está vestindo aqui, né? Uma das culturas que mais utilizam, né, a aviação agrícola, pela sua altitude e por ser uma planta que, quando a praga vem, por exemplo, do bicudo, os equipamentos terrestres não conseguem combater com tamanha agilidade igual uma aeronave, né? Então, são várias aplicações numa mesma cultura. E o bicudo, ele se espalha muito rápido. O bicudo pode causar um estrago numa lavoura numa velocidade de uma semana, é um desastre, né? Da noite para o dia, o resultado é muito feio, né? Muito grande. É verdade. Só para que as pessoas, a título de curiosidade, até para que você, viu, Ana, a título de curiosidade, ver como a gente está no século, realmente século XXI, com tanta tecnologia, com um trabalho, uma responsabilidade ambiental tão grande. Eu queria que vocês fizessem uma pesquisa aí sobre a Índia. A Índia é um grande produtor de grãos. Para ver como é que são feitas as coisas lá. Vão dar uma olhadinha lá, pesquisem lá. Ver se é possível comparar o que é a produção da Índia com a produção brasileira. Né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente fala de um determinado setor. Ana, foi realmente um primeiro mandato muito intenso, né, como você mesmo disse, né? Você teve aí um congresso ano passado, foi espetacular, né? E não tem como não deixar de falar, porque está chegando aí, né? O congresso, né? O segundo congresso sob sua batuta, né? E assim, eu queria que você fizesse uma análise do que foi o último congresso e o que a gente pode esperar para esse segundo congresso sob sua gestão, uma vez que os desafios em superá-lo já são grandes. Está meio instável aí a conexão, parece, né? Mas ela agora normal. Tá. Então, como você falou, teve mais esse, né? Como você falou, os desafios foram grandes, mas tivemos grandes resultados, como o congresso ano passado ficou para a história. Realmente foi o maior congresso dos últimos tempos e estamos trabalhando aqui, intensificando gastando todas as nossas energias para que a gente consiga superar os nossos números do ano passado, né? Vai acontecer no mesmo local, que é no aeroporto de Santo Antônio, próximo de Cuiabá, e nós já temos aí mais de 150 marcas, né, que estão já confirmadas para participar desse congresso. Os espaços estão acabando, mas quem quiser ser expositor do congresso 2025 ainda dá tempo, não são muitos espaços, mas ainda tem. Mas é incrível, assim, Cláudio, como a velocidade, né, totalmente diferente, né, do congresso do ano passado em relação às reservas, até mesmo de stand, né? O sucesso foi tão grande que a gente já fechou o congresso no ano passado com muitas marcas confirmadas. Mesmo o agronegócio estando passando por um momento bem desafiador, né, que nós estamos, não tem como negar isso, o cenário realmente ele não é tão florido como a gente gostaria, mas o nosso congresso realmente, a gente está com uma expectativa muito boa, de público, né, de expositores, temos uma programação muito voltada, muito focada, voltada para a região também, né, de Mato Grosso ali, que quando a gente resolveu ir para o estado de Mato Grosso, justamente para atingir um público que não vinha a Sertãozinho, né, todos os anos, que são os pilotos, né, que são as pessoas que estão dentro da fazenda, que a maioria dos operadores no estado do Mato Grosso são os produtores rurais, então eles são um pouco mais afastados, né, do setor como um todo, eles vivem a realidade deles ali no campo e não da aviação
como um todo, da aviação agrícola, e isso dificultava bastante o nosso trabalho em relação à qualificação do setor. Não que não tenhamos mega fazendas super preparadas no estado de Mato Grosso, mas também temos fazendas menores, né, em que os colaboradores não têm tanto acesso como agora, como o SINDAG fazendo esse trabalho, temos muitas assessorias ali na região. Então, foi muito assertivo a gente ter ido para o estado do Mato Grosso, porque a gente buscou um público que realmente é da aviação agrícola, mas que eles não iam até Sertãozinho. Então, então a gente focou bastante essa programação nisso, né? Esse ano vamos ter workshop, o congresso científico vai acontecer novamente, né? Estamos aí com a boa programação, e sem falar nas palestras, né? Mas o principal mesmo, eu acho que é a participação de todos, né? Estarem ali, buscar informação, a qualificação. Teremos mais atualização de pilotos, que é o nosso, como diz, o nosso carro-chefe, para que o nosso setor continue andando na linha, dentro da normalidade, porque é o piloto, na verdade, que está ali no campo, né? Que está no dia a dia. Então, requer muita consciência disso. Então, nosso congresso, nós estamos, assim, vai ter uma data, se eu não me engano, agora dia 15/7, vai ser o nosso lançamento. Sim, dia 15. Do congresso em Cuiabá, né? E eu conto com a participação de vocês para estarem divulgando esse nosso congresso. Estarei lá fazendo esse lançamento e visitando toda a imprensa local, fazendo a divulgação do evento, né? E o convite, claro. Tá, não, já recebi o comunicado aqui da comunicação do SINDAG, que o lançamento será na ProSoja em dia 15 de julho, de julho, em Cuiabá, né? E eu sempre comento aqui com os meus convidados sobre a importância desse congresso, né, uma vez que é o maior evento, talvez, do mundo para o setor, né? A gente que está caminhando aí, é impressionante. Eu converso com o Júnior, converso com o Gabriel, a gente está sempre com números sendo atualizados. E a frota brasileira crescendo a cada vez a passos largos, só não cresce mais porque as fábricas têm um gargalo e não conseguem atender a demanda do setor. E o crescimento também de uma ferramenta que eu acho que complementa o trabalho da aviação agrícola, que são os drones, né? Os drones que vêm crescendo muito, e a gente também está chamando a atenção das pessoas para a necessidade das pessoas, os operadores de drones, não trabalhem de forma clandestina, que eles se regularizem, né? É uma atividade que precisa ser vista, ser enxergada e constar em suas estatísticas. Então, é importante trazer esse pessoal a bordo também. Com certeza, Cláudio. Os drones hoje, vamos dizer, não vou falar preocupação, mas é um trabalho que o SINDAG tem buscado intensificar ainda mais. Às vezes, até alguns não entendem, né, o porquê que a gente tem focado bastante nessa questão dos drones. Mas o SINDAG, ele representa não só os drones, né, não só tripulados, mas não tripulados também. E hoje nós temos aí 278 empresas associadas, sendo de drones e aeronaves tripuladas também. E com essa clandestinidade dos drones, com essa falta de preparo das pessoas que realmente compram a ferramenta para resolver o seu problema, às vezes ali na fazenda, né, na sua área, que sai prestando serviço, e até mesmo dentro da sua área, ele acaba atingindo, né, com alguma deriva ou com algum produto que não deveria ser aplicado, por desconhecimento. Então, é uma ótima tecnologia, é uma inovação, é a ferramenta que a gente tem na mão para complementar a aviação agrícola, justamente porque não tem áreas que só o drone consegue fazer, né? E as pessoas têm que ter essa consciência de que tem que se regulamentar, que tem que se regularizar, elas têm que estarem nas estatísticas para as tomadas de decisões, né? Justamente para que a gente possa ter um maior controle de tudo que é aplicado. Os drones, eles têm crescido e vão continuar crescendo. Porém, se o setor não se organizar, não se qualificar, eles vão queimar a tecnologia na mesma velocidade. E isso é muito ruim. É ruim para todos nós, né? Porque não adianta, se ela foi criada, essa inovação ela foi criada porque existe a necessidade dela. Então, nós temos que fazer com que ela realmente funcione da forma correta. É um apelo que a gente faz, né, para os operadores de drones, realmente buscarem mais informações, se qualificarem, se capacitarem. O SINDAG tem ótimos trabalhos aí, ótimas
consultorias, né? Temos ótimas empresas hoje sobre tecnologia que estão aí dando cursos aí diariamente sobre isso. Então, não tem mais esse negócio que não tem acesso. Em todo lugar tem. O Senar está promovendo cursos, pra você ter uma ideia, né? Então, agora é o setor mesmo se fortalecer para que nós possamos, o nosso agro só cresça cada vez mais, né? Nós estamos no Brasil, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Que é produzir alimentos, porque a população está só crescendo. E o Brasil tem um papel muito importantíssimo, né? Nessa produção de alimentos, na questão não só aqui para o Brasil, mas também para o mundo. Pois né? Países que também dependem, né, dos nossos alimentos. Interessante você falar sobre a questão dos drones, da aviação agrícola. Gente, olha, quem contrata, por exemplo, uma empresa de drone, ela tem que saber se aquela empresa ela está regularizada nos órgãos que normatizam o setor. Por exemplo, uma aeronave ela tem que ser registrada na ANAC, ela tem que ter registro, e todo o conhecimento e preparo que um operador de drone tem que ter é o mesmo de um piloto agrícola e de toda aquela equipe que trabalha com um avião. Então o conhecimento sobre o produto é igual para os dois, né? Então você que está contratando aí uma empresa, seja ela uma empresa de aviação agrícola, seja ela uma empresa de operação com drones, todas elas têm que ser certificadas, porque se você fizer alguma arte ali, você é proprietário, você vai ser responsabilizado, né? Se ela fizer uma arte ali na sua propriedade, você vai responder legalmente por ela. Então contrate uma empresa legal. Não é? É isso aí, Cláudio. Como é bom falar com pessoas que entendem, né? É interessante isso. Essa prosa está muito boa, porque se as pessoas tivessem essa noção, né? Mas é o nosso dever estar aqui de comunicar, né? Justamente isso. Quem contrata é o responsável pelo resultado da aplicação. Se ela é bem sucedida ou mal sucedida, é responsabilidade do contratante também. Então, tem que buscar empresas aí que são regularizadas, que se buscam, né, que fazem um trabalho sério, e nós temos, né, como todo o setor. Existem os ruins, mas tem os bons sempre são os maiores. Você sabe que esses dias eu estava conversando com o dono de uma pequena transportadora, que ele tinha uns caminhões um pouco mais usados, né, que não usam Arla ainda, e os motoristas faziam aqueles modificando escapes ali e tal, para fazer barulho e tal, aquele negócio todo, e uns mais novos já com uso de Arla. E ele fez algumas modificações. Eu falei, olha, Armando, vou dar um toque para você. Essa modificação que você está fazendo aí nesses caminhões que usam Arla, se você for pego numa fiscalização, não é uma infração de trânsito, nem uma modificação de veículo, não. Você está cometendo um crime ambiental. Aí a coisa é muito séria, você vai responder, mas como assim? Questão do Arla é questão ambiental, não é um acessório simples. Aí, então mandou tirar dos caminhões justamente por isso. Então precisa de ter essa informação. Imagine você contratar uma empresa lá para fazer uma pulverização, seja de drone, seja de aviação, com pessoas que não estejam preparadas. A responsabilidade é sua. Com certeza, né? Com certeza. Isso, tá vendo? A pessoa não tem nem noção, ela simplesmente pensou nele, né, no resultado dele, e não questionou por que surgiu o Arla. Exatamente. Da mesma forma com o drone, ou da mesma forma com a aviação, ou qualquer outra atividade, ou qualquer outra inovação que ela foi feita para que a gente tenha esse comprometimento, né, em poupar o meio ambiente. E a aviação agrícola também tem esse lado bom, né? Nós temos a maioria das nossas aeronaves hoje, elas são movidas a etanol. Pois é. Isso já facilita muito, né? Já nos ajuda bastante em relação à pegada de carbono. Então, essa conscientização ela é muito importante. E vai continuar aumentando. Esse é um dos nossas preocupações para os próximos 2 anos, sabe, Cláudio? Que a aviação agrícola ela não tem que ser sustentável somente na questão ambiental, principalmente na questão ambiental. Mas as empresas aeroagrícolas, elas têm que ser empresas sustentáveis também financeiramente, porque uma coisa ela não trabalha sozinha, né? O setor ele vem numa crescente, principalmente as aeronaves que estão aumentando, são aeronaves que estão na mão de produtores rurais, né? E existe e quem mais se preocupa com a questão ambiental
Na aviação agrícola, que eu não estou falando que o produtor não se preocupa com as questões ambientais, porque senão eles não estariam produzindo, porque hoje quem não faz o dever de casa não. Mas a atividade do produtor rural não é a aviação agrícola, ele é um produtor que utiliza essa ferramenta. A nossa atividade como empresa é a aviação agrícola de prestação de serviços. Então, nós temos maior conhecimento, nós temos maior, né, vivemos disso diariamente. Então, o que eu estou querendo passar essa mensagem aqui? É uma preocupação muito grande com o futuro das nossas empresas, né? Com esse crescimento das aeronaves na mão de produtores, que são os nossos clientes, né? Pode ser bom, pode ser ruim, financeiramente falando, talvez não, mas é uma preocupação que a gente tem em manter as nossas empresas cada vez mais competitivas, ativas e poder investir em tecnologia e inovação para que o mercado, né, elas permaneçam no mercado e principalmente cuidando do meio ambiente. Eu acho que legal que você falou aí, o legal aí é o seguinte, gente, quando você trabalha aí na produção de grãos, por exemplo, o teu foco é o quê? Teu conhecimento, você está focado o quê? Na produção, no setor. Então você tem que estar atento à compra de insumos, à venda já antecipada, né? Aí no mercado futuro, enfim. Quando você vai investir, por exemplo, em frota de caminhões para transportar, você já começa a entrar numa área que já é complicado. Você tem que ter know-how disso também. Agora, quando você começa a se preocupar, não, eu vou comprar, eu uso muito avião, eu vou comprar uma aeronave. Não é bem assim, né? As coisas são muito mais complexas, né? Muito mais complexas quando se diz respeito. Não só a contratação de equipe qualificada, mas também com questões operacionais de uma aeronave. É tudo mais complexo, né? Então, por exemplo, uma empresa de aviação agrícola, ela já conhece, já tem um know-how de muitos anos de como se faz uma operação. Desde o momento de pensar em comprar uma aeronave até na questão de manutenção programada. É muito complicado. Se você vai comprar um avião, quem tem um não tem nenhum. Né? Se você tem dois, você tem um. Imagina só, você vai ter que se especializar e você vai sair do teu foco, sair da sua atividade principal. Eu penso assim, não sei se você também compactou com essa ideia. Sim. Hoje nós temos grupos muito grandes, né, que demandam por essa ferramenta. A maioria desses grupos grandes, que eu falo, que é fazendas, elas também têm um nível, né? Elas têm a pessoa para cada setor, elas podem qualificar aquela equipe, aquele time. Já é real isso, acontece, né? Mas a maioria dos produtores que são médios e pequenos produtores que nós temos hoje no Brasil, eles às vezes compram uma ferramenta pela facilidade que tem, né? Então nós tivemos anos muito bons na agricultura, em que o produtor ele realmente se capitalizou, se estruturou bastante. E não, vou comprar um avião porque eu tenho uma taxa boa de juros, porque tem muito acesso, né, ao crédito mais que as empresas, então acaba que compra uma ferramenta sem ter a necessidade tão grande de realmente ter aquele equipamento. E isso acaba sendo utilizado por pessoas que às vezes não são tão qualificadas para aquilo, né, Cláudio? Então eu acho que é um trabalho assim, de conscientização mesmo, de quem usa a ferramenta e de quem trabalha com ela, de quem presta serviço, porque a gente tem que colocar cada vez mais pessoas qualificadas, preparadas para aquilo ali, né, para aquela atividade. Porque tudo é muito caro, além do custo ser muito alto, o meio ambiente também está cobrando, e a gente tem esse compromisso aí, né? E aí eu acho que é o nosso desafio para os próximos 2 anos, né? 25, 27, nós vamos dar sequência na qualificação do nosso setor, né? Na formação de novos líderes também, porque o SINDAG é uma entidade que hoje representa o setor, né, como um todo, e nós temos que ter uma liderança cada vez mais preparada para isso. Mudou totalmente o patamar, né, nesses últimos anos em relação... Cada gestão que foi entrando no SINDAG teve um desafio diferente. Então, a gente tem com esse legado, né, com esse histórico, né, todos os outros ex-presidentes, ex-diretorias, nós precisamos buscar também novas lideranças pensando no futuro da entidade. E pensando no futuro do nosso empresário, como eu te falei, na questão da sustentabilidade das empresas e na segurança operacional, que é o foco. O nosso congresso desse ano vai ser voltado também para o tema da segurança operacional, não só da operação
em si, mas como dentro das empresas, no dia a dia, né, dentro do escritório, na cultura organizacional da empresa, focado na segurança. Então, assim, nós tivemos números que não foram estatisticamente alarmantes, né, de acidentes esse ano, mas tivemos muitos casos que não é isso que a gente quer que se repita no próximo ano, e sim que vai reduzindo cada vez mais, porque as pessoas estão mais conscientes, né, disso e vamos evitar esses problemas. Então, é continuar trabalhando firme, buscando a sustentabilidade jurídica, né, a segurança jurídica também do setor. Nós temos aí regulamentações, novas regulamentação que está por vir, né, no decreto, a revisão da IN 02, vamos continuar trabalhando firme aí nos pontos que a gente acha que é prejudicial para a nossa atividade, para o nosso setor, para que venha uma legislação mais próxima da nossa realidade. Então, é dar sequência nesse trabalho que a gente vem fazendo e aprimorar cada vez mais na qualificação e na preparação dos novos líderes para a entidade e também para os novos gestores, né, dentro das empresas. E o crescimento, né, o setor vem crescendo e a gente tem que buscar cada vez mais essa união do setor, que é o fortalecimento. Nós conseguimos esse ano, o ano passado, né, foi o Fundo de Defesa da Aviação Agrícola, e a partir desse fundo nós conseguimos coisas inéditas. Né? Foi a partir disso que vieram os estudos, foi a partir disso que vieram a nossa articulação em Brasília, e nós conseguimos derrubar esses projetos de proibição, porque nós melhoramos a nossa comunicação, a nossa articulação. Então, são trabalhos que a gente vai aprimorar cada vez mais. Vem dando certo, mas tem que continuar dando certo. Tem muita coisa pela frente. Nós temos um planejamento estratégico aí que a gente tem que seguir. A gente vem seguindo e vem dando certo. E a questão dos drones, né, que é o nosso... Vamos continuar focados nessa questão da regulamentação, da clandestinidade, para vir para a regularidade, né? Uhum. Então, nós temos uma diretoria aí muito forte, continuamos aí com um diretor em cada região do país, para que a gente possa entender as demandas do país como um todo, porque cada região tem sua peculiaridade, né? Sim. Então, é justamente essa aproximação do nosso associado. Nossa Assembleia, esse ano, ela foi voltada em dar voz ao nosso associado. Nós iniciamos a nossa Assembleia abrindo espaço para ouvir o nosso associado, justamente para que nós possamos ser cada vez mais proativos, né? O SINDAG ser proativo. Nós fizemos um trabalho que eu considero brilhante. Agradar a todos a gente nunca vai conseguir, nem Jesus Cristo agradou. Sim. Mas o nosso propósito, o nosso objetivo é entregar em 2027. Nosso planejamento estratégico era esse, está aqui, né? Todas as nossas demandas, todos os nossos trabalhos. O caixa está aqui positivo, porque nós conseguimos reverter, né, todos os problemas, e a gente está em outro patamar. A aviação agrícola cada vez mais tecnológica, né? E não grande só em números de crescimento, quantidade de aeronaves, mas sim em qualidade, né, do setor como um todo, das pessoas envolvidas. Na atuação 360. É isso aí, é isso aí. Nós temos uma diretoria que tem trabalhado firmemente. Eu só tenho que agradecer a Deus por essa equipe, né? Por esse time do SINDAG, que realmente, eu falo diretoria, mas são todos, assessorias, colaboradores, né? Os nossos parceiros, né? Como a nossa mídia, como a nossa comunicação, Cláudio, esse portal que é tão importante para nós aqui, para que a gente possa realmente ter voz, né? Uhum. Para as pessoas que pedir, isso é um apelo quase, né? Que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Uma conversa, uma prosa em que a gente pede a conscientização das pessoas em utilizar a ferramenta de forma sustentável. Exatamente. Para que a gente possa continuar utilizando por muito tempo. E é fácil de você se lembrar disso, viu? Você que nos assiste aí, olha, pelo menos 3 refeições ao dia garantidas aí sobre a sua mesa, graças ao trabalho que esse pessoal vem realizando. Não só o pessoal que estão operando as aeronaves, mas toda a equipe do entorno, os empresários, né, que têm uma vida nada fácil aí quando a gente pensa num país chamado Brasil, onde a economia dá uma verdadeira surra em todos que atuam, principalmente quando se trata de um setor altamente dolarizado, né, que é a aviação agrícola, e as coisas se complicam. Então, é muito importante você olhar para aquele alimento e agradecer o trabalho de tanta gente aí se esforçando, né, de norte a sul, de leste a oeste, fazendo a sua parte aí. E você falou uma coisa interessante, Ana, que o SINDAG, a evolução, e eu falo, já comentei com o Gabriel, com o Cláudio, a evolução do trabalho do SINDAG ao longo desses anos foi muito grande. Hoje, por exemplo, a gente percebe nitidamente quão
importante se tornou esta entidade diante de tudo aquilo que ela tem enfrentado e mostrado para a sociedade, para os nossos governantes, para os nossos legisladores, de fato, o que é a aviação agrícola, como é que ela atua de fato. E essa forma transparente de vocês trabalharem, apenas referendo a isso. Então, parabéns por esse trabalho, né, ao longo desses anos, e boa sorte agora nesses próximos aí, 26, 27, 25, 26 e 27, né? Tenho certeza que será um mandato de muito sucesso. Como foi o outro? Muito obrigada, Cláudio, muito obrigado mesmo. Eu só quero agradecer pela confiança também, né, dos nossos associados, do nosso setor, pela união, pela força, porque ninguém faz nada sozinho, né? Se nós vencemos esse 23, 25, onde nós passamos por uma enchente, nós passamos por tantos desafios e a aviação agrícola esteve presente ali também, né? Teve um papel fundamental. E se hoje o SINDAG está, como você mesmo falou, tendo esse prestígio, foi um trabalho de várias mãos, né? Nós viemos lá no começo, cada um foi tijolinho por tijolinho, e a gente tem essa consciência e essa responsabilidade de seguir trabalhando, né, em prol do setor, mas principalmente que essa entidade ela continue desenvolvendo esse trabalho de forma muito séria, muito responsável e com pessoas cada vez mais capacitadas para isso, né? Porque realmente é uma atividade que requer, não é para amador. Não. Todas as pessoas envolvidas têm que ser altamente profissionais. Eu estava olhando aqui na câmera, a gente tem a sua camisa, ela é feita de algodão, esse papel, ela depende da celulose, do eucalipto, do armário da sua mesa, né, a madeira, a mesa que eu estou aqui agora. Então, se as pessoas pararem para pensar, em todo lugar está a aviação agrícola. É só questão de se conscientizar e fazer o uso da ferramenta de forma cada vez mais responsável. Não vou falar correta, não, porque é com responsabilidade mesmo. Exatamente. Muito obrigada, viu, Cláudio? Eu que agradeço. Obrigado mesmo, sucesso para você, mais uma vez. Aí, obrigado, Ana. Obrigado pela confiança e a gente se vê em breve no Congresso. E até a próxima prosa. Até a próxima. Hora da Prosa.